Deus, vamos abrir o livro de Josué, capítulo 10, versículo 14. Pedir para o Davi colocar o tema. Amém, irmão? Glória seja dada ao nome do Senhor. Josué, capítulo 10, versículo 14. Quem está feliz com Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Perguntar quem está feliz com as pontas, né? Ninguém vai dizer que está feliz. Mas com Jesus ele está feliz, né? Quem está feliz com as lutas? Oh, maravilhoso. Mas quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em Jesus a gente se alegra, né, igreja? Josué capítulo 10, versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não houve dia semelhante a este, e nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim, toda a igreja, a voz de um homem. Mais uma vez, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Senhor Deus, assim como a tua serva tem orado, a tua igreja tem orado, estou à tua disposição. Fala conosco, Senhor, que possamos aprender nesta noite, para que nós venhamos ser esse homem que o Senhor ouve a nossa voz, Pai. Para a glória do Senhor, e a igreja diga amém. Podemos assentar, amém? Ali na tela, o homem que Deus ouve. Homem no sentido de ser humano, né? Mulher que Deus ouve, jovem que Deus ouve. Interessante que esse texto, meu homem, esse texto, Josué, esse versículo 14, é uma declaração muito extraordinária, né? O texto vai dizer que a voz que o Senhor ouve. Então, algo assim que nós podemos ver, uma oração de uma resposta sobrenatural, algo que seria impossível, nunca visto na Bíblia Sagrada, algo que Josué pediu ao Senhor, e nós vamos ver que ele estava no meio de uma batalha decisiva, e Deus responde a oração de Josué de uma forma única na história. Então isso me chama a atenção. Todas as vezes que eu passo por esse texto, eu fico assim, qual é a palavra? Deslumbrado, fascinado. Eu fico assim pensando como pode Deus operar de uma forma tão poderosa através da oração de um homem. E eu estava ontem aqui na consagração e falando com minha esposa em casa sobre esse texto. Quando eu passei a vista nesse texto mais uma vez, eu falei: o que Josué tinha que nós não temos? Então eu creio que nós possamos, nesse culto de discipular doutrina, pegar alguns princípios doutrinários para que possamos aplicar na nossa vida, para que você venha a ser essa mulher que Deus ouve a tua oração, para que eu venha a ser esse homem que Deus ouve a nossa oração, irmão. Porque é muito bonito, a gente gosta de avivamento, tem buscado avivamento. Já foi falado aqui algumas vezes, a gente vê algumas mensagens, né, de avivalista. Nós vemos, né, o que Deus fez na Bíblia Sagrada através de alguns homens, mas a gente não quer estudar a vida, o processo que eles fizeram para chegar nesse ponto. Todos nós queremos avivamento, todos nós queremos que as nossas orações sejam orações eficazes, venham ser orações que funcionam. Como eu já disse aqui um certo tempo, ninguém vai pescar com o intuito de não pegar peixe, sim ou não? Quem vai para uma pescaria quer pescar. Tem gente que vai só para distrair, né? Mesmo assim, a intenção é pegar. Ninguém trabalha o mês todo, irmão, para não receber o salário. E ninguém ora para não ter resposta de Deus. Então nós precisamos aprender o que tinha nesse homem. E não só em Josué, nós vemos a história de Moisés, que operou de forma sobrenatural, né, diante das 10 pragas ali no Egito, no Mar Vermelho, que ele levantou o cajado e o mar se abriu. Nós vamos ver com Elias, que mandou cerrar, né, o templo e parou de chover, mandou chover e choveu de novo. Nós vamos ver então vários homens, né, que operaram de forma poderosa através da oração. Agora, que tipo de homem Deus ouve? Então nós vamos observar o caráter, a postura espiritual, né? Nós vamos ver, né, a vida de Josué, porque nós vamos entender
apenas no capítulo 10, que Josué tinha uma vida alinhada com a palavra de Deus. Diga, Josué tinha uma vida alinhada com a palavra de Deus. Então, se nós estivermos alinhados, lá em 1 João capítulo 5,14, o Senhor vai dizer que Deus faz, que nós devemos orar segundo a sua vontade. Para que a nossa oração seja eficaz, nós temos que entender a vontade do Senhor. E o culto de hoje é justamente sobre isso, sobre oração, a doutrina da oração, para que nós possamos realmente buscar esse avivamento e esse avivamento chegar. Quem pode dizer amém? Amém. Para que possamos orar e nós vermos acontecer, para que possamos contemplar o milagre. Então nós entendemos que Moisés foi chamado por Deus, lá em Êxodo capítulo 3, para libertar o povo de Israel. Então Moisés teve uma chamada incrível, uma chamada assim extraordinária, diante de Faraó, operou milagres, deu sequência no deserto, mas no finalzinho nós vamos ver que o povo começou a murmurar por falta de água, lá em Êxodo capítulo 17, e o Senhor falou para Moisés ferir a rocha que sairia água. Moisés feriu a rocha e saiu água. Mas depois do capítulo 20, nós vamos ver mais uma vez o povo murmurando. Moisés já estava com a paciência no limite, irmão, e nós não podemos perder a paciência, porque nós podemos perder também a nossa salvação. Nós temos que ter muito cuidado. Os pais às vezes perdem paciência com os filhos, e às vezes perdem a salvação, porque fazem coisas que não queriam fazer. Esposos às vezes perdem a paciência com a esposa, fazem coisas que não queriam fazer, e vice-versa. Pastores, líderes também. E nós vemos que Moisés estava já sem paciência, e quando o povo murmura pedindo água, ele vai dizer que eles eram rebeldes, e vai dizer: eu porventura poderia dar água para vocês? Só que nessa ocasião Deus ia operar da mesma forma, mas o processo era diferente. Eu não posso assumir, irmãos, aleluia, que Deus vai fazer sempre a mesma coisa, sem pedir a direção e prestar atenção no que Deus está falando. Deus agora não manda Moisés ferir, mas Deus manda Moisés falar com a rocha. Mas a Bíblia diz que Moisés feriu a rocha por 2 vezes. E essa rocha representa Jesus. Jesus não foi crucificado 2 vezes. Jesus não foi ferido 2 vezes. Jesus foi ferido uma vez e é o suficiente para a nossa salvação. Mas a Bíblia diz que Moisés feriu 2 vezes a rocha, e por causa desse motivo o Senhor colocou um fim no chamado de Moisés. Mas o que nos chama a atenção é que Moisés não fica aborrecido, Moisés não murmura contra Deus, Moisés não espragueja, Moisés não sai rebelado, não. Sabe qual é a atitude de Moisés? Deus coloca um homem para tomar conta dessa congregação. Olha a preocupação de Moisés, preocupado com o povo, preocupado com a congregação. E Deus fala: então separa, consagra, impõe as mãos, passa a tua glória para Josué. Ou seja, coloca a autoridade que estava sobre ti, agora sobre Josué. Aleluia, aleluia. E é sobre Josué que nós vamos pregar. Então Deus é quem escolhe, porque lá em Número 27:18 vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué. Quem disse? O Senhor. É o Senhor que escolhe. Então disse o Senhor: aleluia, toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, impõe a tua mão sobre ele. Como nós precisamos, irmãos, voltar a ter essa sensibilidade. Como lá em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo pede, ordena para separar Paulo e Barnabé. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, porque é Deus que escolhe, é Ele que ordena. Aí no versículo 20 vai dizer assim: põe sobre ele a sua glória, a sua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 22, do capítulo 20 de Números: e fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Vou repetir: e fez o quem? Moisés. Como o Senhor lhe ordenara,
porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele impôs as mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então, uma das características que nós precisamos começar a aprender para que a nossa oração venha a ser ouvida, para que nós venhamos ser esse homem que Deus ouve, ou essa mulher que Deus ouve, nós precisamos ser servo. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo 32, 17, aleluia, Êxodo 24, 13, e levantou-se, por quê? E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Então, Josué era aquele que estava ao lado de Moisés, servindo Moisés, tendo prazer em servir. Irmãos, se nós queremos ser esse homem, nós precisamos começar a querer ser servo de Deus. Nós precisamos ser servos do Senhor. Paulo, como se apresenta, irmão, ele pode pegar as cartas, ele não apresenta como Paulo apóstolo, não, Paulo servo do Senhor. Servo vem sempre no início do currículo de Paulo. Aleluia. Então Josué sempre foi esse servidor de Moisés, obreiro fiel ao seu pastor, esteve com Moisés no monte, né? Ele foi ao monte, foi Josué que alertou Moisés sobre o alarido que vinha do arraial quando Moisés sobe ao monte e deixa Arão, que é considerado um líder fraco, porque faz o que o povo quer. Coisa triste, irmão, quando um líder aceita os pecados do povo. E a Bíblia vai dizer que quando Josué desce, Josué percebe o alarido e fala, lá em Êxodo 32, 17, e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Josué quer dizer, Yahvé é salvação. Então, se nós queremos ser um líder, ou um bom líder amanhã, fala para o teu irmão, seja um bom servo hoje. Se quer ser um bom esposo amanhã, seja um bom filho hoje. Mamãe sempre dizia, né? Bom filho, bom esposo. Quer casar? Veja como ele é como filho. Ou veja como ela é como filha. É uma filha obediente? É um filho obediente? É um filho trabalhador? É uma filha trabalhador? Vai ser a mesma coisa quando casado. Ou você pensa que quando casar vai mudar? Vai vir uma... Então, para nós, aquele que quer ser um bom líder, tem que ser um bom servo. Não tem como, irmãos. Então, seja um bom servo e um bom liderado hoje. Mas qual é um dos grandes problemas de hoje? Muitos líderes que foram consagrados nunca foram bons servos. Quantas desgraças nós temos na igreja do Senhor Jesus. Líderes consagrados que nunca foram bons servos, nunca foram obedientes, nunca foram responsáveis em culto, nunca foram responsáveis com horário, nunca foram responsáveis com nada e hoje são líderes. Sabe o que acontece? Desgraça na congregação. Então, se queremos ser um bom líder amanhã, devemos ser um bom servo hoje. Quem pode dizer amém? Aleluia! Aleluia! Então, quando nós lemos essa narrativa, porque antes da morte de Moisés, Deus manda consagrar Josué, o servidor. Então, essa narrativa, irmão, nos deixa estarrecida, porque é uma oração que foi atendida de uma forma assim, sobrenatural. Porque o pedido dele não foi fácil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, com Josué, foi uma oração com um pedido sobrenatural nunca visto. Por quê? Ele deu ordem ao sol e à lua. Nós sabemos que existem dois movimentos, né? O movimento da terra é a rotação, ou seja, demora 24 horas para a terra girar sobre o próprio eixo. Vamos supor, aqui é o Sol, e a Terra gira, vai girando em torno do Sol, e isso demora 365 dias, para formar um ano. Então a Terra gira em volta dela mesma e gira em volta do Sol. Existem várias explicações, tentativa de explicar o milagre,
Mas conclusão, Deus alongou o dia para que Josué tivesse a vitória. A Bíblia vai dizer que nunca houve um dia como ele, nem antes nem depois. E há registros confirmados, né, na China, no México e alguns lugares registrados sobre esse dia, que houve um dia muito longo. É como se 2 dias se tornasse um dia. Aleluia. Por quê? Josué precisava obter aquela vitória. Então, no meio da guerra, pode orar, porque se você for servo, começando sendo servo do Senhor, é um bom início para Deus ouvir a tua oração e termos vitória. Porque Deus, diga, Deus é criador e controlador de tudo. Deus não criou o universo e abandonou o universo, irmão. Deus não criou o relógio, deu corda no relógio e abandonou. Agora vocês, não. Deus criou o relógio e todo dia ele desce para dar corda nesse relógio. Aleluia. Deus não abandonou sua criatura. Deus não abandonou. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Jeremias 32:17 vai dizer: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido nada há que seja demasiadamente difícil. Olha o que diz o 27: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Operando Deus, quem pode impedir? Não tem câncer, não tem fio desviado que não possa voltar, não tem porta fechada que não possa abrir, não tem problema que Deus não possa resolver. Ele é o Criador, Ele é o Controlador, Ele é o Todo-Poderoso. Salmo 74, versículo 16. Salmo 74, 16. Teu é o dia, e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Diga, tu está no controle do Senhor. Então nós precisamos entender, irmão, que não há problema. Maravilha de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, o que é o meu problema para ti? Aleluia. Um Deus que faz o sol parar, a lua parar. Louvado seja, vamos dizer, antes Deus já tinha derramado, né, pedras de saraiva sobre os inimigos, irmão. Já tinha acontecido um apocalipse. Aleluia. Deus já tinha disparado lá do céu as suas armas. Por quê? Quando a gente está alinhado com Deus, meu Deus, o exército vem dele. Ah, meu Deus, a solução vem dele. A vitória vem dele. Às vezes tu está numa situação que tu não vê saída. Fica tranquilo, porque se tu não vê saída na terra, vai vir saída do céu. Vai vir socorro celestial. Eu creio, irmãos, eu creio. Na consagração aqui, a irmã estava dizendo, e nós temos orado por ela, a irmã Débora, 26 ou 22 anos? 26, né? 26 anos. Karina estava aqui, com um filhinho de 2 meses, com câncer. Agora o câncer tinha passado para os ossos, já estava mal, e a própria irmã Sugatita falou: agora acabou, não tem jeito. Mas aqui na consagração, ouvindo a palavra de Deus, ela ouviu que tem jeito. Fala para o teu irmão: tem jeito. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele para a lua, ele para o sol, ele para o que for. Aleluia. Se precisar, ele até retrocede a rotação. Ele pode diminuir, ele pode parar, ele pode voltar, ele pode fazer uma
Eu jamais vou orar, Senhor, faça segundo a tua vontade. Não, Senhor, a tua vontade é curar. Eu creio, em nome de Jesus. Pastor, se Deus não curar e a pessoa morrer, Deus é soberano. A glória é dele, a honra é dele. Eu vou continuar crendo. Mas enquanto tiver vida, eu creio na cura, eu creio no milagre, eu creio na restauração. Porque eu não quero dividir a minha fé. Eu não quero que minha fé se divida com nada, irmão. Se eu já chegar e ver a situação, faz segundo a tua vontade, minha fé já está dividida. Sim ou não, igreja? Eu já estou chegando temeroso, aí Deus não opera em fé dividida, não. Ou a gente crê ou não crê, não podemos ser como as ondas do mar. A Bíblia diz que Jesus não operou muito milagre na sua cidade, por quê? Por causa da incredulidade, irmão. Eu tenho que crer até o último instante. Tá respirando fraquinho, eu creio, Deus, em nome de Jesus. Morreu, também podemos crer, Deus também pode ressuscitar. Aleluia! Quando a menininha, peraí, mas Cláudio está aí, não. Quando a menininha nasceu morta, eu fui ver com a irmã Cláudia. E eu pedi para a enfermeira sair, o médico sair. Eu peguei aquela menininha no colo, bebezinho, e orei para Deus ressuscitar. Pastor, ressuscitou? Não, mas eu orei com fé. Aquela não ressuscitou, mas lá na frente alguém pode ressuscitar. Porque cada vez mais eu preciso ter fé. Eu preciso crer no Deus que eu sirvo. Quem está entendendo essa palavra? A gente não tem outra opção, irmãos. O que a gente não pode é entregar os pontos. O que a gente não pode é desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos algumas experiências, já que o Antônio Carlos está aqui. Alguns irmãos já presenciaram algumas experiências do monte, irmãos, de estar chovendo, orar e parar a chuva. E a gente ficar no monte orando. Quem lembra dessa experiência? Não foi uma vez não, algumas vezes. E parar a chuva. Teve uma vez no monte aqui da Vitória, irmão, que parou a chuva. E nós, quando descemos do monte, estava tudo encharcado. Parece que desabou uma chuva em volta do monte. Quem lembra disso? Estava lá? O morro estava molhado. Lá embaixo estava. Gente, que chuva foi essa? Lá em cima não choveu. Eu creio. Quem crê comigo no Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas. No Novo Testamento vai chamar isso de dom de operar sinais e maravilhas. Se é por uma causa benéfica, uma causa do Senhor, Ele opera, irmão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou no teu coração, meu filho, extraordinário não é eu parar sol e lua, não. Extraordinário é eu ouvir um homem e operar milagres através dele. Milagres é eu ouvir um homem e fazer caso dele, parar para ouvir ele e operar através dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou muito comigo nessa palavra, irmão. Aleluia! Nós precisamos aprender que precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor. A resposta extraordinária de Deus à oração de um homem está condicionada ao seu alinhamento. Diga alinhamento. Se a gente andar alinhado com a vontade de Deus, como foi falado, nós vamos nos aperfeiçoando, irmãos. Somos falhos, pecadores, mas é acordar, pedir misericórdia, pedir perdão. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Primeiro ponto: a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade com a oração. Interessante que no versículo 8, coloca aí, Davi, tá ali não. Diz assim, ó, e o Senhor disse a Josué: não os temas. Josué 10:8. Josué 10:8. Eu nessa mensagem, hipoteticamente, pensei: e se Josué não tivesse orado, ele teria vitória? Passou pela minha cabeça. Por quê? Baseado no versículo 8. E o Senhor disse a Josué: não os temas,
porque os tenho dado na tua mão. Já estava vitória garantida. Nenhum deles te poderá resistir. Então Josué já tinha uma palavra de vitória. A Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Você já tem uma palavra de vitória. A gente, quando entra numa guerra, já entra na guerra sabendo que nós vamos ter vitória. Aleluia! Só que não isenta da gente orar. E aí nós vamos entender isso. Salmo 115, versículo 3 vai dizer: mas o nosso Deus está nos céus, e fez tudo o que lhe agradou. Então Deus, Ele é absolutamente soberano, porém escolhe agir na história através da minha e da tua oração. Deus trabalha em cooperação com o homem. Deus é soberano, mas Ele não age sozinho. Ele está esperando eu e você clamar, eu e você se humilhar, eu e você. Por quê? Porque Ele trabalha junto com a sua igreja. Deus ouviu a oração de Josué, não por submissão, mas por cooperação. Porque se a noite chegasse, escurecesse, os inimigos poderiam fugir. Então ele precisava de um milagre, ele precisava que o dia se alongasse. Então Deus permanece soberano, mesmo não responde a oração. Então lá no capítulo 10, versículo 8, Deus já havia falado que daria os 5 reis que vieram contra Gibeon, para castigar. Nós sabemos que essa guerra, irmãos, foi porque os gibeonitas, fizeram aliança com Israel. Então os reis amorreus, para dar um exemplo para que outras nações não fizessem a mesma coisa com Israel, fizesse aliança com Israel, ele diz: agora nós vamos nos juntar aqui 5 reis, nós vamos acabar com o Gibeão, para eles aprenderem a não fazer aliança com Israel. Só que os gibeonitas foram atrás de Israel, de Josué, e falou: socorre-nos, aleluia. Josué não tinha nem obrigação, não tinha nem compromisso, mas já tinha feito uma aliança com eles, querendo eles ou não. E aí Israel foi socorrer, e Deus falou: já tenho dado na mão de vocês. Aleluia, aleluia. Coisa boa é fazer aliança com quem serve ao Senhor, né? Eu vou repetir: coisa boa é fazer aliança com crente. Coisa boa é fazer aliança com quem ora. Coisa boa é fazer aliança com quem é de oração. Aleluia. Isaías 58, 9 vai dizer: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirás: eis-me aqui. Então nunca devemos esquecer desse Deus. Deus não é um Deus ausente. Salmos 11, versículo 4: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então a oração é o meio pelo qual o decreto de Deus se cumpre. Se Josué não orasse, o que aconteceria? A vitória poderia ser diferente. A vitória poderia ser retardada. A vitória poderia nem acontecer naquele momento. Aleluia. Mas Deus trabalha com a nossa oração. Aleluia. Por quê, pastor? Deus escolheu assim. Deus tem prazer de se relacionar. O que tu queres que eu faça? Está vendo cego? Mas Jesus está perguntando. Jesus quer que você fale. Está vendo paralítico? Eu quero andar, eu quero ver. Vai que o cego quer um cachorrinho para ajudar ele. Não, eu quero um cachorrinho guia. Aí Deus vai permitir o cachorro. Não, eu quero ver. Então veja. Eu quero ser curado. Então ser curado. Glória, aleluia. Deus não sabe o que você precisa? Sabe. Mas Ele quer ouvir da minha e da tua boca. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia. Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Segundo Crônicas 16, 9: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus desejava vitória, sim ou não?
Sim ou não, igreja? Deus prometeu a vitória, sim ou não? Mas Deus resolveu agir mediante a oração de Josué. Aleluia. Deus prometeu a vitória, Deus desejava a vitória, mas Deus escolheu agir através da oração. Então continue orando, igreja, continue orando, intercessoras, continue orando, ministério, porque Deus age através da nossa oração. Charles Spurgeon disse, irmãos, que quando Deus quer operar um milagre, Ele coloca a igreja para orar. Deus podia operar um milagre, não, mas Ele coloca a igreja para orar. Se nós estamos orando muito, é porque Deus quer operar muito no meio da igreja. Quem crê nessa palavra? Aleluia! Quantos são privados, irmão, do auxílio de Deus por falta da oração? Quantos são privados? Deus quer operar, Deus quer salvar, Deus quer libertar, mas onde está o clamor? Aonde está a oração? Mateus 7,7 vai dizer: pedir, dá-se-vos-á. O que mais? Buscai, encontrareis. Batei e a porta. Aí o Senhor ainda vai explicar e motivar por que eu tenho que bater, por que eu tenho que buscar e por que eu tenho que pedir. Aí no versículo 8 vai dizer: porque, meu filho, igreja, aquele que pede e o que busca e o que bate. Então vamos continuar batendo? Levante as mãos. Vamos continuar batendo? Vamos continuar buscando? Aleluia! Quem pode adorar o nome do Senhor? Eu glória. Continua batendo. É promessa. Glória a Deus. O pedido de Ana, irmão, por um filho, gerou Samuel. Quem foi Samuel? Porque quem é gerado na oração gera coisas sobrenaturais. Casamento que é gerado na oração é casamento eterno. Filhos que é gerado na oração são filhos relevantes para a sociedade. Eu não sei quem foi, se foi Charles Spurgeon, eu não lembro, que pegaram o mapa genealógico dele, daqueles que nasceram depois dele, irmãos, é coisa assim absurda. 30 juízes, 50 advogados, 50 médicos. Por quê? Gerado pela oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Projetos que nascem da oração são realizados, irmãos. Quando os projetos começam e não executa, não passa de projeto, não passa de teoria, mas quando o projeto é colocado nas mãos do Senhor, pode contar que vai acontecer. Você pode adorar o nome do Senhor. Guerras que são guerreadas em oração, a vitória é certa, no nome do Senhor Jesus. Outro princípio, irmão, para que nós sejamos homens que Deus ouve a oração, Deus ouve o homem submisso à sua palavra. E aí nós sabemos, né, isso no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 ao 8, que o Senhor vai falar para ele meditar na palavra dia e noite. O homem que é submisso à palavra, o homem que se rende à palavra. A Bíblia vai dizer no Salmo 119, versículo 105, que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Não tem como ser de oração se não for de palavra, irmão. Não existe homem e mulher de oração se não for de Bíblia, porque é a Bíblia que nos dá conteúdo para orar, é a Bíblia que nos estimula a orar. Aleluia. Por isso tem gente fracassada, irmão. Tem gente que entra e sai da igreja desanimada, sem força, sem sorriso, sem alegria. Vai ver a vida de oração, vai ver a vida da palavra. Não tem. Aleluia. Então a palavra de Deus é a base da oração de um homem que ouve a Deus. Josué não falou ao sol antes de andar segundo a palavra. Aleluia. 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
E a vontade dele é revelada onde? Na Escritura. Então não existe autoridade espiritual sem submissão à palavra de Deus. Se eu quero ter autoridade espiritual, eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Você pode adorar o nome do Senhor. Terceiro princípio para que nós sejamos o homem que ouve a Deus. Deus ouve o homem que cultiva a comunhão com a sua presença. Êxodo 33, versículo 11, pode colocar aí? A Bíblia vai dizer que Josué não se afastava da tenda, diga da tenda. Deus pediu, mandou Moisés fazer uma tenda e fazer longe do arraial, porque o arraial estava contaminado. A igreja é um lugar consagrado para nós orarmos. A casa do Senhor é um lugar consagrado para nós ouvirmos a voz do Senhor. Quando nós vamos ao monte, entendemos que é um lugar consagrado para ouvir a voz do Senhor. Deus fala a Moisés, faz uma tenda, mas faz fora do arraial. E todas as vezes que você quiser falar comigo e eu quiser falar contigo, você vai para a tenda. Sabe o que acontece? Josué não se apartava dessa tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o seu é difícil, né? Mas é o seu servidor. O jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Quer ser um homem que ouve a hora que Deus te ouve? Não se aparte do quarto de oração, não se aparte da tenda de oração, não se aparte da consagração, do lugar da presença do Senhor. A intimidade com Deus, irmão, vem antes da autoridade. Um texto que Jesus falou para os seus discípulos, Mateus 6,6. E esse texto aqui, irmão, ele fala tudo conosco. Mas tu, quando orares, entra onde? E fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em quê? Secreto, diga secreto. E o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar em secreto? Vai te recompensar o quê? Publicamente. Olha para cá. Hoje nós vivemos um desafio. Por quê? Vivemos uma exposição o tempo todo. Então qual é o desafio? Entra no secreto, fecha a tua porta, deixa o celular de fora. Porque as coisas que eram para ser feitas no secreto já não são mais. E qual é o desafio? Entra no secreto, porque no secreto eu vou transformar a tua alma. Entra no secreto, porque no secreto vai ouvir a minha voz. Entra no secreto, porque a oração do secreto é diferente da oração pública. Entra no secreto, porque no secreto eu vou falar contigo. Tem gente que não suporta o secreto, irmão. Aleluia. E nós vivemos esse desafio, é nesse lugar que a alma encontra descanso. Então Deus revela a sua vontade aonde? No secreto. Antes do púlpito tem o secreto. Antes de nós expormos ao público, tem que ter o secreto. Quem ora muito tempo no secreto, não precisa orar muito no público. Levanta e anda, ser curado, e aleluia, receba a tua vitória. Aleluia. Jesus ia para o secreto, Jesus ia para o deserto. Quarto princípio, Deus ouve o homem que anda em fé e concordância com Deus e sua liderança. Números 14, versículo 6 ao 9, nós conhecemos a passagem. Moisés envia 12 espias, todos eles trazem relatos negativos, com exceção de dois, quem eram? Josué e Caleb. A Bíblia diz que eles animam o povo murmura contra Moisés, com exceção de Josué e Caleb. Fiéis à promessa, fiéis à visão, aleluia. Quer ser um homem que Deus ouve? Seja fiel àquilo que Deus prometeu. Seja fiel à tua liderança, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente for orar, Deus ouvirá. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Fé não é presunção, mas é concordância com o caráter e com as promessas. Deus responde as orações que estão em harmonia com a vontade e na mesma visão.
Quinto, nós já caminhamos para o fim. Deus ouve um homem obediente, mesmo quando a ordem é ilógica. Irmãos, eu estava meditando em Josué capítulo 6, do versículo 2 ao 5. Pode colocar aí, Davi. Josué 6, do 2 ao 5. Deus fala com Josué, irmãos. Então disse o Senhor, quem disse? Senhor. Disse a quem? A Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Deus está falando com Josué. Cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se prolongamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da trombeta, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Volta no versículo 2. Versículo 3. Não tem pressa não. Versículo 4. E os sacerdotes, sim. Versículo 5, fechou. Então Josué recebe essa palavra e vai falar para os sacerdotes. E depois vai falar para o povo. Agora eu fico imaginando a cara, a feição dos sacerdotes ouvindo essa loucura de Josué. Mas mesmo sem entender, obedeça o seu líder. Imagina os sacerdotes: não, Josué, vamos dar 7 não, vamos dar 3. Vamos dar 4. Vamos dar nenhuma não precisa não. Mas quem disse a Josué? O Senhor. Ou a gente confia ou não confia. Ou a gente confia que Josué recebeu do Senhor ou não confia. Quem está entendendo essa palavra? Se der errado, responsabilidade é de quem? Josué. Agora você imagina Josué falando isso, ilógico, mas Deus ouve o homem obediente, mesmo quando a ordem é ilógica. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em quem se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Versículo 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade, idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Diga: se Deus te livre de rejeitar a palavra do Senhor. Diga isso. Diga: longe de mim de rejeitar a palavra do Senhor. Aleluia. Deus tem feito algumas loucuras conosco, irmão. Vamos aos comércios, nem todos foram, mas quem foi viu a glória de Deus. O supermercado parou, deu amém. Eu nem na minha cabeça o gerente nem ia permitir, mas permitiu a igreja entrar, a igreja orar, e quase virou culto no supermarket. Loucura, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedindo para voltar. Amém, irmãos? Então a obediência é a prova visível de uma fé verdadeira. Porque antes de Josué pedir para o sol parar, ele marchou em obediência em volta da muralha. Nós temos que obedecer. E quando nós somos obedientes, qual filho obediente ao pai que quando o pai pede não tem prazer em abençoar? A gente costuma até dizer, que Deus trabalha pela graça. Até conversando com minha esposa, é uma linha muito tênue, porque Deus não trabalha com meritocracia,
E as pessoas pegam essa palavra e dizem que tudo é pela graça. Aí é filho desobediente, mas acha que Deus vai operar pela graça. É filho que não faz as coisas conforme Deus quer e acha que Deus vai fazer pela graça. Não, irmãos. É pela graça, mas eu tenho que ser obediente. É pela graça, mas eu tenho que cumprir aquilo que Deus está mandando. É pela graça, mas eu tenho que cumprir as ordenanças do Senhor. Deus ouve um homem que busca a glória do seu nome. Josué capítulo 7, versículo 9. Para nós finalizarmos, vai dizer assim: glória a Deus. Capítulo 7, versículo 9. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome. Então, que farás ao teu grande nome. Então, a preocupação era com o nome do Senhor. Todas as vezes que a gente se preocupa em dar glória para Ele, a glória é dele, o nome é dele, o poder é dele, a unção é dele, pode ter certeza que a tua oração será ouvida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E as nossas orações têm que estar centradas na glória de Deus, irmão. É na glória de Deus. Deus se compromete com aqueles que defendem a sua glória. E para finalizar, Deus ouve o homem que reconhece que a batalha é do Senhor. Diga, a batalha é do Senhor. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. A autoridade espiritual não é controlar Deus, mas é depender dele. Josué fala, mas quem peleja é o Senhor. Josué ora, mas quem guerreia é o Senhor. Para Josafá, Deus diz: essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Então nós temos que entender que a peleja é do Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar sobre os pés. Para finalizar, nós precisamos entender que nós precisamos ser submissos. Diga, submisso à palavra do Senhor. Para que a nossa oração seja ouvida, eu primeiro preciso ser submisso à palavra do Senhor. Eu preciso cultivar uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Eu preciso andar pela fé e obediência. Eu preciso zelar pela glória do Senhor. Eu preciso reconhecer a soberania do Senhor. Aleluia. Antes de Deus ouvir o homem precisa ouvir a voz de Deus. Você pode adorar o nome do Senhor. Quer que Deus te ouça, ouça primeiro Ele. Quer que Deus te responda, responda primeiro Ele. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Glória seja dada ao nome do Senhor. A minha oração hoje é: Senhor, que eu venha ser esse homem. Um homem que Deus ouviu a sua voz. Imagina isso, irmãos. Zé paralítico, levanta em nome de Jesus. Cego, veja em nome de Jesus. Será por quê, irmãos, que hoje os milagres diminuíram? Será porque hoje, irmãos, não acontece mais como acontecia no passado? Deus mudou. Hebreus 13:8 diz que Deus é o mesmo. Somos nós que mudamos. Se a gente ora um pouquinho, fica arrogante. Se a gente santifica um pouquinho, fica vaidoso com a nossa santidade. Se a gente faz um pouquinho mais, já acha que é o dono da verdade. E Deus está falando: submete a palavra. Deus está falando: dá glória ao meu nome, que você não faz nada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já que não queremos mais obedecer ninguém, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está dizendo: eu vou ouvir a tua voz, mas você precisa ouvir a minha primeiro. Glória! Levanta as mãos e adore o nome do Senhor. Continue na humildade, continue obedecendo.
homem que Deus ouve. O homem que Deus ouve. O homem que Deus ouve. Aleluia. Pode procurar fulana, pode procurar ciclana. Por quê? Porque Deus ouve ela, Deus ouve ele, Deus ouve ela, Deus ouve ele. Meu Deus, levanta as mãos. Quem quer ser essa pessoa? Orar com fé, irmãos. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se Deus mandar falar, vamos falar. Se Deus mandar ferir, vamos ferir a rocha. O que Deus falar, nós vamos fazer, irmão. Primeiro obedeça, para depois Deus nos ouvir. Medita na palavra dia e noite, porque assim o Senhor fará prosperar. Entra no teu secreto, ora no secreto, porque tem promessa. O Senhor diz: eu o recompensarei. Vou repetir, irmão. Parece que às vezes, olha para mim, parece que a gente ora e não acontece nada, mas tem recompensa para quem ora no secreto. Foi o Senhor que disse: eu o recompensarei. Você sai do secreto com mais paz, você sai do secreto com mais alegria, você sai do secreto crendo mais. Deus recompensa. Deus recompensa, irmão. Aí você vai orar o paralítico, Deus cura. Deus recompensa no público. Ora no secreto e as coisas acontecem no público. E quando acontecer, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Foi ele que fez, é a graça dele. Meu Deus, estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia! Aleluia! Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Porque antes de falar com a igreja, o Senhor falou comigo no secreto, Pai. Aleluia, Jesus. Possamos ser esse homem, Pai. Aleluia, que possamos ser esse homem, Pai. Olha, obediente, que ora no secreto, que dá glória ao teu nome. Subministra a palavra. Aleluia. Que reconhece a tua soberania, que entende que nós precisamos orar, Senhor. Mesmo que a vitória esteja garantida, o Senhor não abre mão de falar conosco. O Senhor não abre mão da nossa oração. Aleluia. Fortalece-nos, Senhor. Que cada servo teu, cada ministro desse altar, Pai, venha ser o homem que Deus ouve. E cada varoa, cada irmão, venha ser, Pai, o crente que Deus ouve. Que possamos, Pai, testemunhar mais, Senhor. Que as nossas orações venham ser mais eficazes, Senhor. Que teu nome venha ser glorificado. E a igreja diga amém, aplaude.